bem-vindo a todos a esse primeiro podcast da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Nós estamos aqui hoje com dois especialistas na área de compliance, que é um assunto da pauta diária dos jornais, dos noticiários. Temos aqui Edmo Colnag Neves, que é sócio do escritório Murray Advogados, responsável pela área de compliance, já atuou como vice-presidente jurídico de compliance de grandes empresas. E temos o Leonardo Lopes, que é sócio da PwC Brasil e co-líder da área de Forensic Services, também um especialista na área de compliance. Vamos levantar alguns temas relacionados à compliance e vocês fiquem à vontade para debatê-los da maneira como acharem mais conveniente. Nós temos visto que compliance passou a ser um fator determinante na vida da empresa que quer estar inserida no mercado atual. Vocês diriam o que para uma empresa? Quais são os motivos para uma empresa investir tempo e dinheiro na elaboração de um programa de compliance? Edmund, pode começar, em seguida passamos para o Leonardo. Ok, obrigado. Agradeço também à Câmara pela oportunidade de estar compartilhando aqui algumas ideias sobre compliance. Nós temos visto aí nos últimos anos um crescimento contínuo das empresas sobre programas de compliance. Isso aqui no Brasil é relativamente novo, tem alguns anos, mas nas multinacionais no exterior isso já existe há mais de 15 anos. Existem muitos motivos para se adotar um programa de compliance. Dentre eles destacamos a redução das penalidades para aquelas empresas que têm programas de compliance, o diferencial competitivo que gera para as empresas que assim melhoram sua imagem, obtêm melhores negócios e também atraem mais talentos. Um programa de compliance pode ser um fator fundamental para se obter financiamentos, seja em bancos governamentais, seja em bancos estrangeiros, seja com investidores privados. A existência de um programa de compliance também estabelece uma proteção para os administradores da sociedade, que assim mostram estarem cumprindo o dever de diligência, aportando recursos, seja financeiros, seja humanos, no sentido de reforçar o cumprimento não só da legislação em geral, mas também o cumprimento de um código de conduta e de princípios morais. Enfim, existem inúmeros bons argumentos para se adotar um programa de compliance, esses são somente alguns deles. Obrigado, Edmo. Leonardo, quais são esses motivos na sua visão? Bom, queria agradecer também o convite para participar aqui nesse podcast da Câmara. Eu destacaria como principais motivos, ou na verdade o principal motivo, a perenidade da empresa no longo prazo, né? Assim, a perenidade da empresa no ambiente cada vez mais complexo de negócio que a gente vive, né? Onde os riscos são muito relevantes e penalidades, no caso de desvios, ainda mais relevantes. E eu acho interessante mencionar o que é um programa de compliance, né? Assim, então, a gente ouve muito falar programa de compliance no contexto anticorrupção. Mas, quando a gente pensa no conceito de compliance ou de um programa de compliance, é um programa de gestão de riscos, né? Então, a gestão de riscos faz parte da boa prática de governança corporativa, que, por fim, tem a finalidade de garantir o atingimento dos objetivos da companhia e a sua perenidade ao longo do tempo. Então, eu acho que o principal motivo de se implementar um programa é fazer a gestão adequada dos seus riscos, né? E, no caso de haver um desvio ou uma irregularidade ou um problema, como foi mencionado pelo Edmo, né? Que a companhia possa demonstrar que ela tem boas práticas de governança e que ela é diligente na gestão dos seus riscos, né? E assim obtendo alguns benefícios que algumas leis das várias que existem, né, e normas atribuem ou concedem àquelas empresas que conseguem demonstrar essas boas práticas de governança. Obrigado. Como funciona o programa de compliance na companhia que quer implementá-lo? Edmo? Existem alguns elementos fundamentais de um programa de compliance. Na minha visão, isso começa com o que se chama o tom da liderança.
é fundamental estabelecer que o presidente, os diretores, sejam comprometidos com o programa de compliance. Caso contrário, você não vai ter um programa de compliance efetivo. Então, esse é o primeiro passo, a sensibilização da liderança que esteja comprometida com o programa de compliance. A seguir, passa-se um mapeamento de riscos para se identificar quais os pontos sensíveis da empresa. Em seguida, estabelece-se normas, códigos de conduta, políticas, procedimentos. Uma vez estabelecidos esses 3 pontos fundamentais, passa-se a comunicação, uma comunicação maciça, treinamentos, e em seguida passa-se ao sistema de controles, canais de denúncia, investigações, controles prévios, regras para se contratar consultores, e, enfim, e depois um monitoramento contínuo, porque é uma mudança cultural um programa de compliance. Então, requer um monitoramento contínuo, um tom da liderança e todos esses demais elementos. Na sua visão, Leonardo, como funciona o programa de compliance na empresa? Eu entendo que o programa de compliance ele parte realmente dos valores da companhia, né? Então, é importante que toda a estrutura do programa de compliance ele seja originado a partir dos valores da companhia, valores dos acionistas, né, ou do conselho de administração, como ele estabelece. A partir daí, você traduz esses valores, ou incorpora esses valores no código de conduta, que vai ser como se fosse a constituição, né, para todas as políticas e procedimentos que forem gerados a partir daí. E eu entendo que é importante a conscientização por parte dos colaboradores da empresa, né, em todos os níveis, desde o nível mais alto do conselho de administração até os níveis mais operacionais da companhia, que eles tenham consciência dos riscos aos quais a empresa está exposta, né, no seu dia a dia, e que eles tenham consciência de como fazer a gestão desses riscos adequadamente. Então, como o Edmond comentou, tem vários elementos de um programa de compliance, mas, em última instância, eles querem garantir que os riscos sejam administrados devidamente. Então, parte lá dos valores, incorpora no código de ética, políticas e procedimentos que se traduzem em práticas no dia a dia, rotinas, né, para garantir que os riscos serão bem administrados. Obrigado, Leonardo. É suficiente para uma empresa ter um código de conduta simplesmente elaborado e uma cláusula padrão nos contratos com fornecedores? Além disso, é necessário mais alguma coisa? A minha visão é de que comunicação e treinamento são aspectos fundamentais. Você pode, não só pode, como deve, estabelecer cláusulas de compliance nos seus contratos com fornecedores, parceiros, clientes, enfim. E ali tem alguns elementos essenciais, como o direito de auditoria, como adesão ao seu próprio programa de compliance. Mas, se não houver treinamento, comunicação e controles prévios, na verdade, nós teremos aí quase letra morta. Existe um slide muito comum nas apresentações de compliance que indica uma engrenagem muito interessante que deve haver sempre em compliance, que é prevenção, detecção e resposta, ou seja, o compliance ele atua antes, durante e depois de ocorrido o negócio. Então, isso é fundamental. Cláusula de compliance, código de conduta, são somente elementos dessa engrenagem mais complexa. Leonardo, na sua opinião? O código de conduta e uma cláusula padrão de compliance somente não são suficientes, né? Então é importante você ter um mapeamento dos seus riscos, que você tenha controles internos estruturados, implementados adequadamente para poder mitigar esses riscos, que essa gestão de risco ela seja suportada por tecnologia, né? Então, na gestão de riscos de terceiros, por exemplo, quando você está falando de riscos envolvendo fornecedores, né? Terceiros que estão atuando em seu nome no mercado, em algumas transações específicas, dependendo do porte da companhia, é difícil ela conseguir fazer uma gestão adequada dos riscos desses terceiros, né? Garantir que as due diligence foram realizadas, que os contratos estão vigentes ainda, né? Que essas due diligence não devem ser renovadas, pagamentos feitos a esses terceiros estão de acordo com o contrato, né? Então, conhecimento de riscos, controles internos e monitoramento no fim, para garantir que essa estrutura está operando adequadamente ao longo do tempo, mecanismos de
que viabilizem, né, possibilitem o reporte de suspeitas e denúncias por parte de colaboradores ou terceiros também que estejam interagindo com a empresa, e um protocolo bem claro de apuração dessas alegações e de tratamento de potenciais desvios, né? Então, esses são alguns dos elementos bastante relevantes de um programa. Eu gostaria de aproveitar para pegar um gancho aqui e falar sobre a regra da responsabilidade objetiva. A Lei Anticorrupção estabeleceu o que se chama de responsabilidade objetiva relativamente aos fornecedores de serviços. Se a empresa contrata um fornecedor de serviços, esse terceirizado ele comete um ato ilícito, atuando em nome da empresa, a empresa vai ser responsabilizada, ainda que ela não tenha autorizado a prática ilícita, mas ela contratou o fornecedor que pratica o ilícito no seu interesse. Então, as empresas hoje são demandadas a ter um controle maior sobre os seus fornecedores. Exato, um bom ponto esse. E tocando nesse ponto, quais são, além das normas gerais dos dispositivos legais no país, quais são especificamente, Edmo, as leis que devem ser mencionadas num sistema de compliance? Quais são as leis específicas que se aplicam ao compliance de uma empresa? Bom, aqui um breve histórico. O Brasil assinou muito tempo atrás alguns acordos com a OCDE. Em decorrência disso, em 2013 foi publicada a Lei Anticorrupção Brasileira, a Lei 12846. No ano seguinte, ela entrou em vigor. Em 2015 foi publicado o decreto que regulamentou essa lei, o decreto 8420. Além disso, a Controladoria Geral da União já emitiu várias normas infralegais que formam um arcabouço da legislação de corrupção. Mas isso é sempre importante a gente pensar de maneira sistemática, pensar que essas leis se aplicam em conjunto com, por exemplo, a lei das licitações, o Código Penal, a CLT, enfim, várias outras normas indiretamente formariam o arcabouço das normas anticorrupção, além dessas principais. Leonardo, comentário? Acho que complementando, né, o que o Edmo comentou, existem diversas leis. Existe a lei americana, Foreign Corrupt Practices Act, uma lei de 77, bastante antiga já, que foi a precursora, né, de todo esse movimento que a gente tem visto, por meio da OCDE, né, dos países que são signatários, mais alguns outros, como o Brasil, que não é parte da OCDE, mas é signatário desse pacto anticorrupção. Tem já leis no México, tem lei na Argentina, tem lei no Canadá, tem diversas leis anticorrupção que elas, na sua essência, são bastante semelhantes, né? Então, todas elas responsabilizam pessoas jurídicas, pessoas físicas, têm suas variações quanto a atos de corrupção praticados, onde haja algum benefício ou alguma vantagem devida oferida. E quando a gente pensa nas diretrizes ou nas orientações, nas expectativas quanto aos programas de compliance anticorrupção, que é o tema que a gente está falando aqui, no Brasil nós temos a Lei Anticorrupção 12846, ela menciona que na existência de um programa de integridade que seja eficaz, bem estruturado, adaptado à realidade da companhia, isso pode ser levado em consideração para atenuar as multas que sejam aplicadas no caso de uma violação, né, por parte da empresa. E o decreto 8420 ele especifica os 16 elementos que são esperados desses programas. Mas não somente a lei e o decreto, como a gente tem também outros materiais, né? Então, tem um guia do DOJ e da SEC, que foi publicado em 2012, que é uma referência bastante interessante da aplicação mais prática, né, das atividades que fazem parte do programa de compliance anticorrupção. Você tem diretrizes da Transparência Internacional, da ONU. Você tem também a OCDE mesmo, né? Ela tem um guia que especifica quais são as boas práticas dos programas de compliance anticorrupção. Então, acho que hoje existe bastante material disponível, além de cursos, treinamentos, né, e workshops e discussões sobre o tema que ajudam a formar a comunidade que atua na estruturação desses programas de compliance nas companhias. Você tocou num ponto interessante, Leonardo, você mencionou a legislação estrangeira. Vou perguntar para vocês, Edmo e Leonardo, por que a legislação estrangeira é importante para uma empresa brasileira?
por exemplo, uma subsidiária de uma empresa canadense estabelecida no Brasil, qual é a relevância da lei canadense anticorrupção para essa sua subsidiária no Brasil? E as outras leis, a UK Bribery Action, o próprio FCPA dos Estados Unidos e as outras que existem pelo mundo. Edmund. Eu acho que existem vários motivos para uma empresa brasileira se interessar sobre o FCPA. Antes de mais nada, o seu cliente pode ser uma empresa americana. Ele vai seguir o FCPA e você, como fornecedor dessa empresa, terá que também, obviamente, seguir algumas regras que o seu cliente, empresa americana, vai seguir. Além disso, se sua empresa não é americana, mas está inscrita na Bolsa de Nova York, tua empresa vai estar sujeita ao FCPA. Se não é uma empresa americana, não é o teu cliente, não está inscrito na Bolsa de Nova York, mas você fez negócios no território norte-americano, você também está sujeito ao FCPA. Se você fez negócio com um banco americano, você está sujeito ao FCPA. Enfim, existem várias repercussões do FCPA, embora seja uma norma americana, e nós tenhamos aqui no país um princípio de soberania, mas essa norma influencia cada vez mais os negócios em vários sentidos. Por isso, é importante conhecer o FCPA e saber seus desdobramentos. Eu acho que além da aplicação ou o fato importante de você conhecer as leis às quais a sua operação está sujeita, né? Eu acho que é importante também a gente aprender com os erros dos outros, né? Então, se você olha a lei americana, que ela é mais antiga e tem um histórico de aplicação, né, muito maior do que nós temos no Brasil, e o DOJ, o Departamento de Justiça americano, ele divulga no final das apurações e dos acordos que são feitos com as companhias os lessons learned, né? Então, os aprendizados a partir daquelas apurações e da experiência daquela empresa. Isso serve de aprendizado para as diversas outras, né? Então, existe no site do Departamento de Justiça norte-americano o DOJ Sentencing Guidelines, que se chama, né? Então, são as diretrizes de sentenciamento, de aplicação da lei nos Estados Unidos, que, se você ler aquele conteúdo, claramente ele se aplica, né, à realidade no Brasil também, à estruturação desses programas no Brasil. Então, acho que você olhar o histórico de aplicação em outros países é um material bastante rico para você direcionar a aplicação e implementação dos seus esforços também nesse sentido. Muito bem. Edmund e Leonardo, uma empresa aqui no Brasil que não tem um programa de compliance implementado, que risco essa empresa corre? Bom, eu acredito que é importante a gente fazer uma analogia. Hoje em dia a gente navega diariamente na internet e ninguém, pelo menos uma pessoa de bom senso, não navega na internet sem ter um antivírus. As pessoas têm patrimônio e fazem seguro. Enfim, as pessoas tomam várias medidas para poder se relacionar com fornecedores, com clientes, com parceiros, tomando uma série de cautelas. Dentre elas está um programa de compliance. Um programa de compliance vai te permitir mitigar os riscos com fornecedores, com clientes, mitigar os riscos de sofrer as sanções da lei anticorrupção, que tem severas penalidades, dentre elas multas que vão até 20% do faturamento, extinção da empresa, proibição de fazer negócios com o governo, dentre várias outras penalidades. Se o teu concorrente tem um programa de compliance e você não tem um programa de compliance, você vai perder uma vantagem competitiva. Você talvez não consiga um financiamento no BNDES, que agora exige um termo de compliance para você conseguir um empréstimo, ou investidor privado. Já é comum investidores estrangeiros exigirem que a empresa nacional tenha um programa de compliance para daí investir na empresa. Enfim, você vai perder uma vantagem competitiva e vai estar sob o risco de várias penalidades. Leonardo, quais são os riscos por uma empresa não implementar um programa de compliance? Eu entendo que os riscos são bastante do que o Edmund comentou, né? Então, você está exposto, né, aos riscos e sem controlá-los, você está suscetível às sanções, né, que essas leis hoje prevêem. Além dessa questão comercial, né, a sua atuação no mercado,
as companhias que não têm uma boa estrutura de governança corporativa, sendo que o programa de compliance faz parte disso, elas tendem a não existir daqui a pouco, né? Assim, então, está ficando muito caro você navegar no escuro, né? Então, a gente vê realmente, numa transação de fusão e aquisição, né, uma empresa que está procurando captar recursos no mercado, esse aspecto de corrupção ele é cada vez mais alvo de avaliação. E, na nossa experiência, muitos casos de fusões e aquisições, essa frente é a primeira a ser avaliada, dependendo do setor de atuação e do perfil da companhia que está sendo alvo daquela transação, né? E, em alguns casos, se a empresa ela apresenta riscos muito relevantes que não são bem administrados, a empresa deixa de conseguir captar esse investimento, né, ou de ter essa transação com sucesso. Além dessa empresa ela estar numa posição desfavorável quando comparado aos seus concorrentes para poder se associar em transações comerciais com outras companhias, né, em transações de compras ou vendas. Muito bem. O programa de compliance, Edmond, ele é obrigatório por lei? A empresa está obrigada a tê-lo no Brasil? Na verdade, não existe uma obrigatoriedade por lei, mas existe uma obrigatoriedade muito maior, muito mais efetiva, que é a obrigatoriedade de mercado. Se hoje ter um programa de compliance é um diferencial competitivo, no futuro, quem não tiver um programa de compliance vai estar fora do mercado. Saiu há pouco tempo a ISO 37001, que é uma ISO relativa à certificação, não do compliance como um todo, mas do antissuborno. Isso já é um indício de que no futuro, se você não tiver um programa de compliance, você vai estar fora do mercado. Leonardo? Como o Edmond comentou, né, não existe uma obrigatoriedade legal, é uma boa prática, é uma expectativa por parte de órgãos reguladores, assim como cada vez mais pela sociedade. E, de fato, o que a gente tem visto é uma obrigatoriedade muito mais no ponto de vista de companhias, né? Então, algumas empresas, para selecionar seus fornecedores, estão exigindo que eles comprovem a existência de alguns elementos básicos de um programa de compliance, para garantir que aquele fornecedor não vai expor a companhia, né, em algumas transações que esse fornecedor a represente. Né? E, como o Edmond comentou, tem a ISO 37001, existe o cadastro Proética hoje, né, também, que já tem muitas empresas que estão lá registradas. Então, acho que vai criando uma pressão social, né, de que haja a implementação desses programas. De fato, essa questão vem sendo levada a todos os segmentos da atividade da sociedade brasileira. Recentemente, vocês devem ter visto nos jornais, as confederações esportivas criaram uma questão chamada rating do esporte, onde elas não estão obrigadas por lei a se filiarem, mas, de alguma maneira, os patrocinadores obrigam que se filiem para que seja medido de tempos em tempos o grau de compliance e transparência dessas confederações, que são entidades sem finalidade econômica, mas que movimentam muito dinheiro público. Então, isso dá a medida de que, realmente, como vocês dois, Edmond e Leonardo, colocaram, não há, embora não tenha obrigação legal, mas não há como fugir de um programa de compliance em qualquer ramo da atividade que se queira fazer no Brasil. Vocês têm algum ponto ainda que acham importante ser debatido? Bom, para encerrar o podcast, eu gostaria de reforçar um aspecto que, quando a gente fala de programas de compliance anticorrupção, o pessoal tende a pensar que é alguma coisa muito cara, muito complexa, que ingessa a companhia, né? E eu acho que é muito importante a gente ter sempre o bom senso, né, na implementação desses programas. Eu costumo dizer que quanto menor a companhia, mais personificado fica o compliance, né? Então, empresa familiar, que tem o dono ali todos os dias no escritório, a companhia vive os valores do dono, né? Eles seguem os valores do dono e as atitudes. Então, a liderança pelo exemplo ela é muito importante. Quanto maior o porte da companhia, quanto maior a sua diversificação de negócios, né? E quanto mais espalhada está a sua operação geograficamente,
maior, obviamente, o nível de controles formais que você precisa ter para poder apoiar aquela gestão do risco. Mas eu acho que as companhias devem começar realmente numa conscientização, né? Ele no final, uma mudança cultural, um convencimento de que aquilo ali é a coisa certa a se fazer, né? E, a partir daí, você vai identificando os seus riscos e implementando controles de forma muito focada, onde, de fato, existe o risco para que você consiga conduzir seus negócios de forma adequada e demonstrar a terceiros também que você conduz seus negócios de forma ética e idônea. Edmo, suas conclusões? As minhas palavras finais, tem 2 aspectos que eu gostaria de comentar. Um deles sobre as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas, com certeza, têm um orçamento mais modesto, e para pequenas e médias empresas, a própria legislação prevê programas de compliance mais simples que cabem dentro do orçamento da empresa. Isso está expresso no decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Então, a questão do orçamento não é um desafio para pequenas e médias empresas, porque existem condições mais flexíveis para as pequenas e médias empresas. E, de outro lado, o segundo aspecto é a questão da governança corporativa. Lembrar que compliance, pelo menos na minha visão, é um capítulo dentro de governança corporativa. E governança corporativa, como bem comentou o Leonardo, e o programa de compliance, na verdade, o objetivo final qual que é? Que as empresas sejam duradouras e prósperas, ou seja, que haja sustentabilidade e perenidade dos negócios. Muito bem. Eu acho que, com essas considerações desses 2 especialistas, Edmo Konag Neves e Leonardo Lopes, nós concluímos esse primeiro podcast da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês 2 aqui, debate de altíssimo nível, de um tema palpitante. E, mais uma vez, também agradecer à Câmara de Comércio Brasil-Canadá pelo apoio que foi dado à ideia dessa comissão jurídica e convidar os membros da Câmara a participarem cada vez mais, não só ouvindo os próximos podcasts, mas mandando sugestões, perguntas, enfim, para que possamos cada vez mais incrementar essa nova iniciativa. Muito obrigado a todos vocês.